Santos 1, Atlético Paranaense também 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Santos entra numa base de um 4-3-3 no início do jogo. O Santos se defende com a descida do Lucas Lima e do Mendonça aqui pelas pontas, formando um 4-1-4-1. Em alguns momentos, o Mendonça acompanha a subida do Madison, né? Então, por conta disso, ele acaba entrando nessa linha de 5 aqui atrás, formando um 5-4-1. Esse é o time defensivo do Santos. Ofensivamente, o que acontece? O Mendonça sobe pela ponta. Nisso, o Lucas Lima acaba subindo pelo meio para que ele dê espaço para o Inocêncio subir lá pela ponta direita. Então, o Dodô aqui fica um pouco mais e esse é o time ofensivo do Santos que inicia a partida. A partir disso aqui, você tem a movimentação de alguns jogadores, principalmente o Jean Lucas, porque ele e o Dodi, os dois aqui, trocam de posição direto, durante o jogo inteiro. Então, quando o Jean Lucas está pela direita, ele apoia o Lucas Lima aqui pela direita, jogando junto. Quando ele está pela esquerda, troca com o Dodi, acaba que ele entra nessa linha de 5 aqui na frente. Às vezes pelo meio, às vezes por trás do Mendonça. Então, isso aqui acontece em vários momentos também. Então essa movimentação depende do Jean Lucas pela esquerda, né? E o Lucas Lima também é um cara que se movimenta bastante. Ele fica aqui ao lado do Marcos Leonardo, às vezes desce, às vezes vem buscar a bola aqui pela direita. Então esse é o time do Santos que inicia o jogo. Isso vem a mudar durante o jogo no segundo tempo, né? A gente vai chegar lá. O Atlético é uma base de um 4-2-3-1. Time que se defende com a descida do Coelho para marcar a subida do Inocêncio. Então acaba que o Coelho entra aqui na linha de 5 aqui atrás também. E para recompor aqui o Coelho, o Zapelli sai aqui de trás do Cirino e abre aqui na esquerda, né? Formando então esse 5-2-3, se você quiser entender, um 5-4-1. Esse aqui é o sistema defensivo do Atlético Paranaense para o jogo de hoje. Ofensivamente, aí o que acontece? O Coelho sobe pela ponta, o Zapelli é o meia pela esquerda, o Pablo é o meia pela direita e o Madison sobe pela ponta direita. E aí o Vinícius Cauã acaba apoiando aqui um pouco mais pela esquerda. Esse é o time que inicia o jogo do Atlético Paranaense ofensivamente, né? Aí a partir daqui as movimentações são mais dos dois volantes, o Hugo Moura e o Fernandinho trocam de posição entre eles para fazer o jogo, e o Pablo e o Cirino em alguns momentos trocam de posição entre eles também em alguns momentos do jogo, mas é basicamente o Cirino de centroavante e o Pablo aqui pela meia direita. Esse é o time do Atlético que inicia o jogo também. Isso muda no segundo tempo. Primeiro tempo, então, é um jogo equilibrado, meio morno, que nada acontece, né? E só o Atlético tem chances de gol. O Santos não cria absolutamente nada e o Atlético tem 3 chances de gol. O Pablo, uma chance na área ali, da entrada da área, que ele chuta para fora. Aos 29 minutos vem o gol do Pablo, né? Que é um passe do Fernandinho. O Pablo cara a cara faz 1-0. E depois o Madison ainda tem aquela chance de peixinho, né? Sozinho na área, que o João Paulo faz uma defesaça. E assim termina o primeiro tempo. Mas nada acontece de muito relevante. 1-0 Atlético Paranaense, né? Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo que é importante. Segundo tempo. Segundo tempo, os dois times têm mudanças, né? Poucas mudanças. O Atlético faz uma mudança de substituição. Sai o Fernandinho para a entrada do Canóbio. E o Canóbio, ele entra com um meia pela esquerda na posição do Zapelli. O Zapelli sobe ao lado aqui do Cirino nesse momento aqui. E aí o Pablo é um meia pela direita e o Hugo Moura é um primeiro volante. Então você pega Canóbio, Pablo e Hugo Moura, os 3 meias do Atlético Paranaense. E aí o Atlético passa a jogar pro segundo tempo todinho defensivamente aqui, com 3 zagueiros, o Vinícius vira zagueiro, e aí o Coelho e o Madison descem na linha de 5. Então o Atlético pro segundo tempo volta num 3-5-2, que se defende com a linha de 5-3-2. Então o Atlético passa a jogar o segundo tempo todo defensivo, reativo, nesse 5-3-2. Esse é o time do Atlético que inicia o segundo tempo. Enquanto o Santos, cara, ele só tem uma mudança leve no Dodô, tá? Porque no primeiro tempo o Dodô não subia tanto, ele ia e voltava, ia e voltava. Aqui no segundo tempo ele começa a subir mais, então ele começa a ultrapassar o Mendonça, a buscar a bola para cruzar e tal. Então ele fica um pouco mais ofensivo, o Dodô, para o início do segundo tempo, né? E aí o Santos propõe mais esse início de segundo tempo, o Atlético se defende e nos primeiros 10 minutos o Santos tem 2 chances de gol. Uma do Jean Lucas ali na área que ele chuta para fora e outra do Rodrigo, que é aquela bola que desvia e quase encobre o Bento, né? A partir dos 10 minutos, só substituições e nada acontece no jogo.
Aos 16 minutos, duas mudanças no Atlético, sai Cirino e Zapelli para a entrada do Vitor Roque e do Vitor Bueno. Aos 19, sai aqui o Rodrigo para a entrada do Lucas Braga. O Lucas Braga entra lá na ponta direita e aqui o que acontece? O Lucas Lima vira primeiro volante, vira meia, né, camisa 10. O Marcos Leonardo é o centroavante e aí Jean Lucas e Dodi viram os dois volantes nesse momento atrás do Lucas Lima. O Santos nada mais é então do que um 4-2-3-1, que ataca, né, com a subida dos dois atacantes, o Mendonça e o Lucas Braga aqui pelo meio, para a subida do Inocêncio e do Dodô. Então esse é o time do Santos a partir aqui da entrada do Lucas Braga aos 19 do segundo tempo. 5 minutos depois sai agora o Dodi, né, e entra o Furt. O Furt entra aqui ao lado do Marcos Leonardo e aí o Santos muda de novo, porque aí o Jean Lucas agora fica ao lado do Lucas Lima. Então o Santos agora é um 4-2-4, né, que tem aqui a subida dos dois pontas, porque eles entram para o meio para a subida do Inocêncio e do Dodi. Então 4-2-4 para o Santos a partir aqui dos 24 com a entrada do Furt. Aos 27, mudança no Atlético, sai o Madison para a entrada do Kelvin. Aos 29, sai o Kaká para a entrada do Zé Ivaldo. Aos 37, nada aconteceu no jogo, sai o Dodô para a entrada do Kevson. E nesse fim de jogo, o Atlético faz uma mudança defensiva. O Vitor Bueno cai pela esquerda, o Canóbio cai pela direita, formando aqui um 5-4-1. Esse é o time defensivo do Atlético nesse fim de jogo. E nesse fim de jogo, o Santos tem 3 chances de gol, né? Primeiro, aos 49, ele faz o gol de pênalti, o gol ali do Marcos Leonardo para empatar o jogo, 1-1. E logo em seguida, o Santos faz 2 gols bem anulados, eu acho, né? O primeiro ali aos 53, o Furt faz o gol anulado por conta do Marcos Leonardo, que o juiz marca falta, mas eu acho que não foi falta. Mas mesmo com a falta, o Marcos Leonardo estava impedido, então acho que o gol seria anulado por impedimento. E logo depois vem o gol do Mendonça ali, que é anulado também por impedimento do Marcos Leonardo, né? Então o Santos tem 3 chances de gol, faz um gol e 2 são anulados, né? E assim termina então o jogo 1-1 no placar. O Santos teve 5 chances de gol contra 3 do Atlético Paranaense, 1-1 no placar. Destaques do jogo, cara, pelo Santos, acho que o Marcos Leonardo, né? Pelo Atlético, o Fernandinho aí. Mesmo jogando um tempo, acho que ele foi o melhor em campo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Atlético Paranaense, do Santos, futebol brasileiro e europeu. E curte o vídeo, que isso me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!